Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho, quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. Olá, bem-vindos ao Amar dá Trabalho, o podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Este é o terceiro episódio e vamos falar acerca dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, do autor John Gottman, que é um dos grandes nomes da psicologia no estudo das relações conjugais. Ele criou esta poderosa metáfora dos 4 cavaleiros para ilustrar padrões de comunicação que são destrutivos e que, se não forem corrigidos, são preditores de divórcio. Aliás, os estudos indicam que se consegue prever com 90% de probabilidades se um casal se vai separar só ao observar a forma como eles interagem e comunicam durante 15 minutos. Parece magia, mas é ciência. Se sente que nas suas discussões entram num ciclo vicioso, então este episódio poderá ser importante, porque vamos falar e identificar destes 4 padrões de comunicação que são destrutivos e que, se não forem travados, podem mesmo de facto prever uma separação, um divórcio. E o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? São figuras simbólicas que representam as calamidades que assolam a humanidade e simbolizam a fragilidade da civilização perante as forças que escapam completamente ao controle humano. Referem-se à conquista, à guerra, à fome e à morte. Eles surgem quando a ordem do mundo entra em colapso e se instala o caos. E em que medida é que esta metáfora é importante? Em muito, porque ela no fundo serve para descrever os 4 comportamentos de comunicação que são mesmo bastante negativos. Tal como os cavaleiros anunciavam o fim dos tempos, os 4 cavaleiros de Gottman também podem anunciar o fim de uma relação. Eles podem mesmo representar, e acabam por representar, um enorme desgaste da relação, onde deixa de existir um espaço relacional seguro. Não há segurança emocional e é quando, por exemplo, o casal começa a pisar ovos e não sabe como é que há de proceder. Sente-se preso por ter cão e preso por não ter. E quando estes 4 padrões comportamentais se instalam, a relação deixa de ser um porto seguro e passa a ser um campo de batalha. Mas estes cavaleiros não aparecem do nada. Há gatilhos. E o que é que a investigação nos diz sobre o momento em que a conversa que está normal começa a descambar? Bom, o mote é o início violento, ou seja, uma conversa que se inicia com uma crítica ou sarcasmo, se tem este início, ela está à partida condenada. E os estudos indicam que 96% das situações, o desfecho final de uma conversa pode ser previsto com base só na observação dos seus primeiros 3 minutos. Sim, esses 3 primeiros minutos consegue-se logo prever se a conversa vai terminar bem ou mal. E se iniciar desta forma mais violenta, a grande probabilidade é que a conversa não vá melhorar ou não vá dar muito mais a volta. Então, quais são os 4 padrões de comunicação negativos? O primeiro cavaleiro a visitar-nos é a crítica. É quando um critica o outro e lhe diz: és preguiçoso, nunca lavas a louça, o que é completamente diferente do que dizer não lavaste a louça. A crítica vai atacar a personalidade e a natureza da pessoa. É um ataque ao quem és. É quando se diz sempre o tu sempre, tu nunca, tu és. A crítica aqui convém referir que é completamente diferente de uma queixa. Enquanto que uma queixa se foca numa ação específica e que é perfeitamente saudável e até é necessária, como por exemplo, ficas chateada por não teres lavado a louça, como nós combinamos, no fundo é diferente de uma crítica que acaba sempre por ter ali um tu. E eu verifico nas minhas intervenções com casais
a quantidade de vezes que se deparam com o tu e que só mesmo em sessão é que se apercebem que mantêm esta comunicação com muita naturalidade, e tomar consciência da forma como se remete, se conversa, se dirige ao outro é fundamental para a mudança. O que é que acontece? Mesmo que um dos elementos diga isso com uma intenção de ajudar a outra pessoa, portanto a fazer as coisas bem feitas, o que vai acontecer é que o outro, passado algum tempo, não vai gostar, vai rejeitar, até vai recusar, até pode inclusivamente deixar de fazer, e o outro acaba por ficar mais sobrecarregado. Mas pronto, por outro lado, o que é que acontece também? Não deve haver hierarquia entre o casal, pressupõe-se que ambos estão no mesmo patamar. Um dos elementos se está a tentar ensinar ao outro, isso no fundo não vai funcionar. Funciona bem de pais para filhos, mas não entre marido e mulher, tal como também nas relações dos amigos, entre colegas. Passado algum tempo vai haver algum desconforto, portanto, se um estiver sempre a dizer ao outro o que é que tem que fazer e como é que tem que fazer. O que acontece muitas vezes é que por detrás de uma crítica está uma necessidade lá escondida. Há sonhos não vividos, só que a pessoa muitas vezes não sabe como comunicar o que necessita da melhor maneira. E este também é um caminho a trilhar em terapia, que é descobrir o que é que está por detrás da crítica, qual é a necessidade que não está a ser satisfeita. E a crítica constante é como abrir a porta para o segundo e mais perigoso dos cavaleiros, o desdém. É o mais destrutivo de todos. Todos são prejudiciais, mas este é quando um de vocês adota uma postura de superioridade moral perante o outro. É quando um dos cônjuges utiliza o sarcasmo, a ironia e começa a insultar o outro com humilhações. Quando começa, por exemplo, a dizer: com essa forma de ser, queres o quê? Não vales nada, és uma vergonha. É quando se utilizam expressões faciais até de nojo. É quando se reviram os olhos quando o outro está a falar, são piadas de mau gosto, são os insultos. E este comportamento gera muitos ressentimentos, mágoas, desconexão e distanciamento. Transmite ao outro, é como se ele fosse inferior, incapaz, sem valor. E o que agride acha-se que é soberano, todo-poderoso, é como se estivesse numa posição de superioridade. Indica uma total desvalorização do outro, sendo um forte indicador de ruptura e separação, inclusive de muitos divórcios. Ora, o desdém é sem dúvida uma forma de grande desrespeito e hostilidade. É um veneno, é um cancro que destrói a relação, é uma bomba que explode e tem mesmo consequências ao nível físico. Casais que demonstram desdém acabam por adoecer mais, são mais suscetíveis de constipações, gripes. E a crítica e o desdém levam-nos ao terceiro cavaleiro. E surge aqui o terceiro cavaleiro como a atitude defensiva na comunicação, que acaba por ser um mecanismo de defesa reativo. Muitas vezes ele até pode ser desencadeado por medo, vergonha, um sentimento de culpa, mas um dos parceiros tende a recusar ou assumir as responsabilidades. É o contra-ataque para evitar a culpa. Surge quase sempre como uma resposta à crítica e é uma forma de nos protegermos, que na verdade é sempre uma maneira de culpar o outro e de não assumirmos essa responsabilidade. É quando se diz: o problema não sou eu, és tu. É a famosa inversão de papéis. A vítima passa a ser o agressor por se ter queixado. É uma espécie de contra-ataque a uma vitimização. É quando um se queixa que chegou tarde e a resposta a essa queixa é algo como: sim, eu cheguei tarde, mas tu esqueceste de desligar o alarme. Responde-se sempre com outra queixa a uma queixa. E esta atitude defensiva acaba muitas vezes por ser um ciclo vicioso, cria discussões em escalada e até por vezes bastante violentas, onde ambos continuam sucessivamente a defenderem-se e a reagirem aos comentários um do outro. Normalmente são
padrões de pessoas que são inseguras, com uma grande necessidade de se proteger a sua imagem, falhas narcísicas e com feridas ao nível da sua autoestima. Daí a necessidade de terem que se proteger tanto. E se este ciclo de ataque e desdém continua, o que é que acontece a seguir? Chega o quarto e último cavaleiro, a obstrução, a muralha de pedra. Este comportamento surge geralmente depois de os outros 3 cavaleiros se terem instalado. A atitude de obstrução ocorre sobretudo quando um dos parceiros se distancia emocionalmente da conversa, agindo como se não estivesse a ouvir o outro, evita ou baixa o olhar, mantendo-se em silêncio, age como se o outro não estivesse presente. É retirar-se da conversa, sair da sala, é virar as costas, ignorar o outro, evitar o contacto visual, cruzar os braços, é quando diz "eu não me importo", demonstra indiferença. Porque é que isto acontece? Será que é por maldade? Raramente este comportamento é por malícia. No fundo, é um mecanismo de defesa e de autoproteção. Na verdade, acaba por ser uma proteção biológica contra a sensação de se estar emocionalmente chocado, inundado. É quando a negatividade do parceiro se torna súbita e esmagadora e a pessoa sente-se indefesa e entra num estado de turbulência interna que a obriga a desligar-se, para evitar uma explosão de reatividade. E a causa, muitas vezes, para este comportamento é simplesmente fisiologia. É quando o coração dispara por mais de 100 batidas por minuto. A adrenalina inunda o sistema fisiológico, portanto o corpo está em modo de luta ou fuga e está quase preparado para enfrentar um tigre. E nesses momentos não reúne-se condições para se ter uma conversa sensível ou empática. E isto, na verdade, explica muita coisa. É aquela sensação de que o cérebro desliga e já não conseguimos pensar direito no meio de uma discussão. É a biologia a ditar as regras. E há mesmo diferenças de género. Em 85% dos casamentos, o que se verifica é que o parceiro que assume a atitude de obstrução é o marido. As fontes referem mesmo e atribuem isto à herança evolutiva. O sistema cardiovascular masculino é mais reativo e demora muito mais tempo a recuperar do stress do que o organismo feminino. Ou seja, para o homem, evitar o confronto é muitas vezes uma forma de evitar que o seu corpo se sinta fisicamente em perigo. E este afastamento distingue-se, claro, da pausa estratégica, que por vezes é mesmo necessária, e como, por exemplo, dar tempo para uma pausa, ou acalmar, ou serenar. E agora, trago aqui um questionário de autoavaliação, se realmente os 4 cavaleiros entram pela vossa sala no meio das vossas discussões, e vou citar algumas afirmações e pense na forma como você e o seu parceiro, parceira, costumam resolver os problemas. O meu parceiro ataca a minha personalidade ou o meu caráter em vez de se focar num comportamento específico. Quando o meu parceiro se queixa, sinto necessidade de me proteger e de me defender de acusações. As nossas discussões incluem sarcasmo, cinismo ou insultos. Sou eu que fico sempre com a culpa de tudo o que corre mal na relação. O meu parceiro, ou eu, queixa-se por vezes com ar de superioridade ou tom de gozo. As discussões começam frequentemente com acusações como: qual é o teu problema? O que é que há de errado contigo? Quando as coisas aquecem, sinto vontade de me calar, afastar-me ou simplesmente desaparecer da conversa. Se identificou com algumas destas afirmações, pode estar a deparar-se com desafios ao nível da comunicação na sua relação. Se um dos 4 cavaleiros acamparam aí na vossa sala, não entrem em pânico. Mas também não é para ficarem parados. Identificar o que não está bem é o primeiro passo para a sua resolução. Claro que há casais que terão de trabalhar mais do que outros, e quanto maior for a gravidade e a intensidade destes 4 cavaleiros, mais trabalho há a fazer. Não será necessária uma luta de espadas, mas sim um trabalho de autoconsciência e criação de novos hábitos e mudanças comportamentais. No próximo episódio, iremos trocar as espadas por ferramentas e descobrir como é que pequenos antídotos podem resolver grandes conflitos. Afinal,
Se amar dá trabalho, vamos garantir que o esforço vale a pena. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de partilhar comigo as suas reflexões ou dúvidas no Instagram, psicóloga Sandra Maurício ou a terapeuta de casal. Reencontramos-nos daqui a 15 dias e até lá, não se esqueça, amar dá trabalho, faça pela sua relação. Despeço-me com este breve excerto da canção de Annie Lennox, Why, que resume muito bem o peso do silêncio e do desencontro, do medo e daqueles momentos em que parece que o barco se vai afundar. Quantas vezes tenho que te dizer que estou arrependida pelas coisas que fiz, mas quando começo a tentar explicar-me, é aí que tu me vens dizer: este tipo de problemas ainda só agora começou. Digo para mim tantas vezes, porque é que nunca aprendes a manter essa boca fechada. É por isso que dói tanto ouvir as palavras que saem continuamente da tua boca. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho. Quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão.